Os anjos adoraram, adoremos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizem ao Senhor. Louvor e glória a ti, ó Rei da glória. Louvor e glória a ti, ó Deus de amor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizem ao Senhor. Louvor e glória a ti, ó Rei da glória. Louvor e glória a ti, ó Deus de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comigo para o Pai o tempo de Deus é a gente segue causando o Espírito Santo. Abbiamo supera il regno. Emici lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa midexum, ad exum modum sanctum, et in tabernacula tuam. Confitio tibi in titula Deus meus, quali quis servam a mea, et quali conturbans me. Gloria Patri, et Spiritu Sancto. Incluindo a vontade ad intorno nostro in nome di Ave Maria, Beato Beato Santos Apóstolos, Pedro e Paulo, Santos, Tim, vós pais, e a missões da sua vera e qualquer, meia máxima. Deus beata Maria Santíssima, beata João Batista, santos apóstolos Pedro, Paulo, santos vós padres, aleluia, Deus nosso. Miseráveis como podem ser, por isso os pecados velhos, perdoados a vida eterna, indulgência, absolução e retribuição que proclamamos glória, pelos nobres, onipotentes apóstolos. Deus conversa os identificados. Os nobres vamos misericórdia. Domine, exaltação em Deus. Dominus vobiscum. Amém. E quando desces a mim, é que assim o amor, descendente dos humanos.
Dominus post brevis sui, et protector salutatum Christi et sui terra. Salve populum Domini et benedictat benedictati et regi Deus in seculum. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, proteronem glorificamus, Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, qui tolis peccatoribus, miserere nobis, qui tolis peccatoribus, suscipere peccationem nostra, qui sed ex exterum nobis, miserere nobis, Dominus salus, Dominus, salus baptissimus, Iesu Christe, Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, et cum spiritu Oremus. Deus benedictus tuus, es omnium bonum optimum. Misericordia peccatoribus nostri, amore tui, nobis
expressões religiosas, argumentam isso funciona muito pelas piedades desse estudo, das histórias como nós verso apóstolo é a Paulo, é a Paulo apóstolo, Romanos. Irmãos, nós todos que fomos batizados em Jesus Cristo, foi na sua morte que fomos batizados. Com efeito, nós fomos consepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Na verdade, se nós nos tornamos uma só coisa, por uma morte semelhante à sua, seremos também por uma ressurreição semelhante à sua. Tenhamos bem presente o homem velho que há em nós foi crucificado juntamente com ele, a fim de ser destruído o corpo que pertence ao pecado, para que não mais sermos escravos do pecado. Quem morreu está perfeito, quite do pecado. Ora, se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele, tendo bem presente que Cristo, uma vez que ressuscitou dos mortos, já não morre, a morte já não tem nenhum domínio sobre ele, porque a sua morte foi uma morte para o pecado, uma vez por todas. A sua vida, porém, é uma vida para Deus. Quanto a vós, consideraremos também, igualmente, mortos para o pecado, mas vivendo para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos com isso. Sequência da Evangelho. Segundo Marcos. Glória a ti, irmão. Naquele tempo, estando com Jesus, uma grande multidão, sem ter que comer, chamou os discípulos e disse-lhes: tenho pena desta multidão, porque já está 3 dias que não me deixam e não têm que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam: como há de ser possível fartá-los de pão aqui, no descampado? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes?
7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou os sete pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem como distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos que ele igualmente abençoou e ordenou que se distribuíssem. Comeram até se fartarem, tendo ainda juntado 7 cestos dos bocados que sobraram. E os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, mandou-os embora. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Meus irmãos, minhas irmãs, domingo depois de Pentecostes, nós temos uma primeira leitura, que continua aquela temática da instrução, das instruções dos apóstolos. Aqui no caso agora Paulo falando aos romanos, porque os romanos eram uma comunidade que tinha muitos convertidos do paganismo e esses tinham uma vida moral muito desregrada, Isso Paulo vai dizer: vocês morreram para o pecado, não podem mais viver como viviam antigamente, preciso agora viver como batizado. Não basta simplesmente passar pelo rito, precisa viver como batizado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos dos 3 ao 11. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixinhos, Marcos 8, do 1 ao 9, Sempre fazendo essa leitura, sempre temos que lembrar àqueles que querem esvaziar toda a Bíblia de seus milagres, E diz que o milagre que aconteceu, o milagre da partilha, de fato, tem pessoas que é tão mão de vaca, se para partilhar é um milagre mesmo. Mas o que o Senhor fez aqui foi multiplicar os pães e os peixes e alimentar mais de 4.000 pessoas. É o que está escrito, é o que o Senhor diz. Em nenhum momento o Senhor diz: e eles começaram a partilhar e aí sobrou, e todos comeram. Se eles estavam com fome, por que não comeram? Se todo mundo tinha, Mas isso é uma leitura eminentemente materialista, Até mesmo um pouco, como podemos dizer, marxista. Mas, irmãos, dado ao que aconteceu recentemente, não podíamos nos furtar de dizer algumas palavras para acalmar nosso coração a respeito do que aconteceu no dia 1º de julho, em época a sagração pela fraternidade. Por isso acabei escrevendo, para não correr o risco de ser tomado pela emoção e falar o que não deve, falar somente aquilo que a igreja ensina. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: antes de mais nada, devemos tomar cuidado para não entrar nessa arena moderna que são hoje as redes sociais, dando opinião ou a favor ou contra. Não vai ajudar a igreja, vai gerar mais divisões, mais celeumas, Vamos entrar no clima de oração, não vamos ficar nessa arena virtual aí, debatendo, eu concordo, eu não concordo. Atenção, porque o melhor que nós fazemos neste momento é rezar e confiar em Deus. Não importa quão forte possa ser a tribulação, a tempestade, Jesus está na barca, conforme Mateus 6, 23, 27. Por que tens medo? Por que tens medo, homens fracos na fé? Jesus está na barca, não obstante toda essa tempestade que estamos passando. Irmãos, olhemos para o Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 11. Apresenta Pedro preso por ordem do rei. Tudo parecia perdido, guardas, correntes, portas fechadas. Contudo, Deus envia o seu anjo para libertá-lo e mostra
que a igreja reza quando passa por tribulações. A igreja está passando por tribulações, reza. Há uma celeuma entre uma comunidade e o Papa. Vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pela comunidade também. É rezar, não é ficar se degladiando nas redes sociais. Rezemos, oremos, e o silêncio obsequioso. Como ensinou o Papa Bento XVI, a igreja não vive de si mesma, mas do Senhor. É Ele quem continuamente que a sustenta ao longo da história. No Evangelho, e aí, claro, é sempre um remédio amargo, né? A verdade nunca pode deixar de ser dita. No Evangelho de Mateus 16, 13 e 19, Cristo funda uma igreja visível. Jesus cria essa sua igreja e essa igreja pertence a Cristo. Ela possui o fundamento visível na missão confiada a Pedro e depois de Pedro aos seus sucessores. O Papa Leão XIV tem recordado que a comunhão eclesial nasce da fidelidade a Cristo e se manifesta concretamente na unidade da igreja em torno do sucessor de Pedro, chamado a confirmar os irmãos na fé. Tem aqui também a imagem das chaves. Jesus entrega as chaves a Pedro. A entrega das chaves simboliza a autoridade. No Antigo Testamento, entregar as chaves significava confiar o governo da casa ao administrador, conforme Isaías 22, 22. Assim, Cristo entrega a Pedro uma missão pastoral em favor de toda a igreja. O Papa São João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint, número 88, recorda que o ministério do sucessor de Pedro existe para servir à unidade de todo o povo de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica ensina: o Senhor fez de Simão, a quem deu o nome de Pedro, e somente a ele, a pedra da sua igreja, entregou-lhes as chaves delas. Catecismo da Igreja Católica 881. E continua: o sumo pontífice, o romano pontífice, sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade. Aí é sequência, 882. O Código de Direito Canônico confirma essa missão quando diz: o bispo de Roma, o bispo da Igreja de Roma, no qual permanece o munus concedido pelo Senhor, singularmente a Pedro, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e pastor da Igreja Universal na terra. E mais, o romano pontífice possui, em razão do seu ofício, poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal na Igreja. Cânones 331 até o 333, parágrafo 1º. Esses textos, irmãos e irmãs, não expressam um privilégio pessoal, mas é um serviço confiado por Cristo para preservar a unidade da igreja e da comunhão eclesial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Iudicare, vivore nos, uiure vivore Filis, et Spiritus Sancto, Dominum, et vivificare, qui es Pater Filio et Procedi, qui cum Patre et Filio simulator, et cum glorificator, qui locutus est profetas, et una Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, confiderum cum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum, Et in spiritu Vita Domini, qui misericare, ortegon giunti spectum nossione, quammis expes, et homo prepare. Jesus Filoso, Pai amoroso, traga de amor aos teus pés venho, se tu me deixas, contigo estou, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás, divino peito, que amor inflama, em viva chama, ardendo estás, olha esta terra, tão desolada, e abraçada, logo a verás, coração santo, tu reinarás, o nosso encanto, sempre serás.
Domina secula seculorum. Amém. Dominus vobis. Et Spiritus Gracias a nos Domini nostro. Et instrumentos. Amen. Salutamus et gracias a Dominus Sanctus. E como de Espírito Santo, unus et dominus, non iunis singularitas persona, sed unius trinitas substantia, quod in individualis revelat et unius omnis Spiritus Sancti, sin differentia expressionis sentilis, non in confessione verisiti permet vedere images, et in personas proprietas et essenzias unitas, et in aevastis adoretur et qualitas, laudante arcangelo, Eurico ad Serafim, qui non cessante clamaremo, in la voce di Cristo.
Novos corpos pecatórios.
Domina secula seculorum. Amen. Receptis Catholicis Mundici et in Christione formata. Aumento Mater nostra, qui ex in cielo. Sanctus sanctum nomen Domini. Adveniat regnum. Fiat voluntas Tua sicut terra et terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et nobis et nimici nobis terra nostra, sicut et nunc et quodus nostrum. Et nos incumbit tentationem. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax sit semper in Spiritus et in Spiritu tuo.
Anima Christi sanctificare, Corpus Christi salvare, Sanguis Christi meditate, Pateris Christi Passion Christi confortate, Omne Iesu exaudime, intra vulnera tua, absconde, anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi meditate, Pateris Christi lavame. Veritas a te separare, auste maligno defendere, invora mortis nema, vocame, anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi mediate, Pateris Christi salvame. Invora mortis vena, Unus Sanctis Hominis, laudem laudem, anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi meditate, Pateris Christi lavame.
muy bueno, morador, muy matemático y esposa, y las flores cantando, estamos caminhando. Dominus Vobiscum, Reflections Domini, Doneribus Tuis, Tribui quaes non deorum et non huc, effecto et manifamum possibile, per Christo, perdonum nostrum, Dominus Vobiscum, Benedictus omnipotens Pater, Filhos, Espíritos Santos, Amém. Dominus Vobiscum, Início do Santo Evangelho segundo João, Inicial et Verbo, de Deus é o Verbo, é o princípio, factum est fac sum, et similibus factum est nihil, quod clarum est, in sapiaet et vitaerunt omnium tempus inter regis, tenebit et non comprendere. Fuit omnis Deus nomen erat Ioannis, et viventit in determinum et determinum benevolere, quod homines federenter illum, non erat edibilus, sede ut determinum benevolere, et deus vera preeminati homini in mundo erat, in mundus sum factum est, et mundus non quod knowledge, in quotia venit, et sui in non receberit, quod facti receberit ex voluntate divina, sed ex Deus et vivere carne natura, et nobis, et dividimus gloria Deus, gloria quatum geniti amati, friendas et veritatis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita Deo, estes nostras salve. Adequamus, exules Filii, Pater suspiramus, Dominus,